11 de setembro. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Cerrado. Então vamos falar um pouco sobre a flora, sobre essa biodiversidade nesse mosaico vegetacional no qual estamos inseridos. Como primeiro ponto, o Cerrado ser considerado mundialmente um hotspot. É uma visão não de Brasil, mas uma visão mundial sobre a conservação, sobre os diferentes tipos de ecossistemas no mundo como um todo. Então, são reconhecidos uma série de hotspots pelo mundo e no Brasil são reconhecidos 2 desses hotspots. Um deles é a Mata Atlântica, número 1 aí, o outro é mais nessa região central do Brasil, que é o Cerrado. Bom, mas o que precisa para que o Cerrado seja, para que o ecossistema ele seja reconhecido como um hotspot mundial? Algumas condições, né? Primeiro, abrigar pelo menos 1.500 espécies de plantas exclusivas daquele tipo de vegetação, tanto que se considerarmos o Cerrado aí como um domínio fitogeográfico com uma expansão bem grande, ou mesmo se considerarmos o Cerrado apenas no sentido bem restrito, ali que exclusivo mesmo de vegetação, vamos ter esse número de 1.500 espécies superado. Então, apenas na vegetação cerrado, sem considerarmos isso como sendo um grande domínio fitogeográfico, nós temos aí mais de 1.700 espécies exclusivas desse tipo de ambiente, ou seja, são espécies que ocorrem apenas no cerrado e não em outros tipos de vegetação. Um outro aspecto é que a vegetação ela precisa ter chegado ao nível de degradação que corresponda a menos de 25% da cobertura original. E isso acontece tanto com a Mata Atlântica quanto com o Cerrado, ou seja, são tipos de vegetação que estão em uma situação de grande ameaça, né? De grande risco em relação à conservação das espécies. Esse é o mapa oficial, né, dos biomas do IBGE. Essa seta está apontando para o Cerrado, e aí ele está em 11 estados, mas que ele apresenta também algumas disjunções, né? Essas disjunções nós podemos visualizar nesse mapa de regiões fitoecológicas, também do IBGE, lá no Amapá, Roraima, na própria Amazônia nós encontramos, em Rondônia encontramos Cerrado. Então, disse que, pelos estudos, é que em uma época remota, esse cerrado ele teve um avanço e depois ele recuou. E isso tudo está relacionado às condições climáticas, né? Que são teorias, algumas teorias que elucidam isso. Então aí a gente vê que o cerrado ele ocupa 1/4 do território nacional, ele detém 30% da biodiversidade brasileira aproximadamente, é considerada a savana mais rica do mundo, né? E ele é a segunda maior formação vegetal brasileira, porque a primeira é a Amazônia. Ele também está dentre os biomas de maior diversidade florística do planeta. Aproximadamente 4,8% das espécies de plantas do mundo todo se encontra no domínio do Cerrado. E aí essa diversidade florística se deve a esse gradiente vegetacional. Estamos falando aí, né, de áreas chamadas de campos limpos, onde predomina a vegetação mais herbácea, as gramíneas, as plantas de pequeno porte, onde eventualmente a gente pode ver um arbustozinho ou uma árvorezinha ali no meio da paisagem, né? Passando por campos que são um pouco mais povoados de arbustos, de plantas um pouquinho maiores, até áreas que se intercalam, uma vegetação herbácea, arbórea, meio que misturada. E aí chegando a uma situação quase florestal, né? E mesmo florestal, que seriam os cerradões. E aí nos cerradões o que nós estamos vendo? Nós vemos uma formação de um dossel das árvores, né? Onde elas chegam a se fechar, um ambiente sombreado, florestal mesmo, mas a composição de espécies que representa uma área de cerrado. Então, nós estamos falando de um ambiente que vai desde uma situação campestre até uma situação florestal, e tudo isso dentro do cerrado.
Bom, pensando apenas nas plantas com flores, que é o nosso foco principal aqui hoje, né? Que é o que eu quero mostrar para vocês, um pouquinho dessa biodiversidade florística, e aqui no Tocantins é enorme essa diversidade, é de encher mesmo os olhos. Pensando apenas nessas plantas com flores, no mundo como um todo, existe aproximadamente 230 mil espécies de plantas com flores, né? Os levantamentos realizados pela Flora do Brasil Online, ele tem apontado para aproximadamente 35 mil espécies de plantas com flores da nossa flora, e a gente sabe muito bem que esse número ele é subestimado, né? Porque, imagina só, 230 mil espécies no mundo, a gente tem mais de 30 mil. E aí, provavelmente, é mais do que isso, porque sabemos do tamanho que é, né? Todo esse domínio, e ele não é totalmente estudado cada cantinho. Então, está se aí sempre descobrindo novas espécies. E aí a gente vê a importância do Brasil em relação à biodiversidade vegetal no mundo. E dentre esses 35 mil espécies conhecidas, bem estabelecidas no Brasil, mais de 12 mil ocorrem no domínio do Cerrado. Lembrando que estamos incluindo todas as vegetações que compõem o domínio Cerrado. Então, olha bem, 35% da flora brasileira ocorre dentro do domínio do Cerrado. Se pegarmos os dados pensando em uma vegetação do cerrado, esse número ainda assim é bem expressivo. Então, aí teríamos mais de 7 mil espécies. Destas, estudos apontam 44% mais ou menos são endêmicas, né? E aproximadamente o quê? Mais de 20% da flora brasileira ocorre na vegetação do cerrado. Então, para aquelas pessoas que acham que a importância do cerrado é secundária frente a outros biomas, eu convido vocês a reformular um pouquinho esse pensamento, fazer uma reflexão melhor, pois todas as áreas são muito importantes no ponto de vista de conservação. E os riscos em relação à extinção de espécies para todas essas áreas é bastante grande. E aí eu diria que, nesse momento, o cerrado merece uma atenção bem especial devido à degradação de uma forma mais acelerada, né? Bastante acelerada. E então, ainda usando os dados da Flora do Brasil online, nós podemos ver nessa figura que, considerando as espécies que conhecemos hoje, não considerando as que ainda não foram descritas, né, porque existe todo um processo de descobrir aquela planta, fazer um estudo comparativo para depois descrevê-la uma espécie nova ou não. Então, notem que esse número de espécies que a gente sabe no domínio, ele é quase do tamanho da Amazônia, melhor, ele é maior ainda que o da Amazônia, né? Mas e aí, é real isso? Provavelmente não, porque o Cerrado ele é mais estudado do que a Amazônia. E mesmo quando comparamos os dados do Cerrado com a Mata Atlântica, que é que vem sendo bem estudado, a diversidade no Cerrado, se considerarmos 12 mil para 15 mil, também não deixa nada a desejar em relação a outros tipos de vegetação. E aí, lembrando que esses dados, todos eles se esbarram na falta de um conhecimento mais profundo que temos da flora brasileira. Estudos apontaram que, levantamentos, né, apontaram que no Cerrado, aproximadamente 150 famílias de plantas com flores ocorrem no Cerrado como vegetação. E se pegarmos essas famílias, que são as que têm o maior número de espécies, né, essas 10 que estão aqui apresentadas para vocês, juntas, elas ocorrem, juntas elas mostram, né, mais de 50%, em torno de 50% de toda a família existente no Cerrado. Isso chega a ser bem interessante para aqueles que querem conhecer mais sobre a flora,
né, para os profissionais que querem estudar. Porque, tipo, então quer dizer que se a gente conhecer essas 10 famílias, olha aí, já conhecemos a metade da vegetação do cerrado, né? E assim, pouquinho, né? Mas elas apresentam características bem marcantes que acabam ajudando na identificação. E aí, ranqueado está em primeiro lugar a fabácea. Então, vamos ver o tamanhozinho que é essa família, né? O tamanhozinho que eu falo entre aspas, porque quando a gente olha assim, a priori, 10 famílias, vou tirar de letra. E tira, é só ter muita dedicação. E aí a família fabácea, que é a leguminosa, ela é uma das maiores, considerando a flora mundial, é uma das maiores famílias de angiospermas, né? Ela apresenta 650 gêneros com aproximadamente 18 mil espécies. Também no Brasil, para a flora brasileira, é a maior família com número de espécies, o que implica uma maior diversidade. Então, as fabáceas, elas variam desde pequenininhas, né, igual esse amendoim rasteiro, amendoim do campo, que nós estamos vendo, esse amarelinho. Essa outra também, que é uma fabácea, bem pequenininha, muito minúscula, até a grandes árvores como esse barbatimão, que é o Stryphnodendron destringens. A gente olhando também as flores, nós vemos flores que são mais discretas do que outras, né? Como por exemplo a da família, como as caliandras, né? Que é considerada a princesinha do cerrado. E algumas espécies do gênero dela, por exemplo, elas são cultivadas como ornamentais pelo Brasil. Mas se olharmos quantas são cultivadas, são muito pouco, né? Sendo que no Cerrado nós temos uma variedade de espécies bastante atraentes, bastante chamativas, assim, muito bonitas mesmo. E aí elas ficam esquecidas no Cerrado e só cultivam-se sempre as mesmas. Então, para muitos que também, infelizmente, falava que o Cerrado é uma vegetação monótona, né? Uma vegetação homogênea. Falam assim, chega a ser até uma vegetação muito triste, então vamos derrubar, né? É, é uma definição, um conceito muito errado também, porque a gente vê por onde a gente está passando, nós vemos que o cerrado ele tem vários tipos de paisagens e tudo é considerado cerrado, né? Então, diante disso, mais do que falar, eu quero mostrar para vocês pelo menos um pouquinho dessa biodiversidade, daquelas plantas que estão no cerrado, prontas para serem trazidas, né, para serem cultivadas, e aquelas plantas nativas que passam despercebidas. E aí eu costumo dizer que é melhor olhar a flora do cerrado com o coração, porque assim você vai ver cada detalhe. E eu vou deixar as imagens falar por mim. Passar rapidamente, tá? Para não. Então são flores belíssimas que estão aí no cerrado, né? Já pensou uma flor dessa no jardim? E o pior é que ainda que existem algumas plantas algumas flores dessas lindas que elas estão em extinção, né? Constam na lista vermelha lá de flora, das espécies de flora em extinção. Olha que beleza que é essa flor do cachimbeiro. É uma árvore que na época da floração ela fica totalmente vermelhinha, porque ela fica sem as folhas, né? E fica somente essas flores vermelhas e o fruto dela que é em forma de um cachimbo, então o opérculo ele se abre e para dispersar as sementes. As orquídeas, essa orquídea no canto superior esquerdo é a rainha da mata, né? É a Cattleya nobilior, foi o meu trabalho de mestrado
onde a gente estava testando um novo substrato para a climatização dessas catleias, né? Mesmo por causa da questão do, da proibição do xaxim e do sphagnum. Ele foi usado tanto que entrou em extinção praticamente o xaxim da samambaia. E aí o piqui, e a gente observa que a avifauna, né, ela está intrinsecamente ligada com a flora. A avifauna, a fauna toda, né, em geral, são chamativos para essa dispersão, são importantes nessa dispersão, nessa biodiversidade também. Essa aqui, linda, já pensou isso em um jardim? Gente, ela é da mesma família do ipê. Olha que coisa mais linda esse cipó de São João. E aí tem as árvores também, né? A sucupira branca, belíssima. Eu costumo dizer que ela é linda da cabeça aos pés, né, essas plantas, porque eu sou apaixonada pelas cascas das árvores. São belíssimas, cada uma tem uma estrutura, um jeito, um desenho diferente. Sem contar das flores, folhas, frutos, né, sementes. Sementes são adaptadas. Essa é a sucupira preta, a fava de bolota, que é a planta símbolo do nosso estado. A cagaita, essa branca, essa bem grande aqui, branca, né? E eu coloquei essa árvore seca para mostrar o quanto ela é linda. Eu falo que o esqueleto da árvore ele é muito lindo. E essas peculiaridades que ela tem, né? Eu acho fantástico. É sinônimo de resiliência para mim, né? E aí, para mostrar também é uma outra questão que é a caducifolia. É um recurso que a planta tem para evitar a perda de água por evapotranspiração. Então, essas tortuosidades, agora eu lembrei da palavra que eu gosto, né? Essa tortuosidade, sinônimo de resiliência, para mim. E aí, o famoso ipê, né? O xodozinho que todo ano é bastante esperado nessa época do ano. Então, quanto mais seca a vegetação, menos umidade, mais nós vamos encontrá-lo florido dessa forma, né? Essa exuberância florística. Então, ele entende o seguinte, que quando o tempo está ficando muito seco, está perdendo tá ficando, vem aquela ventania, né? E aí ela fala assim, epa, precisamos investir na nossa sobrevivência. Então precisamos investir nas flores, nos frutos e nas sementes. Porque daí nós vamos aproveitar o vento para que ocorra essa dispersão. A semente, ela tem uma estrutura alada, né? A maioria dessas árvores, dessas flores, dessas espécies dessa época, elas têm essas sementes aladas. Quando não são aladas, ocorre com a deiscência do fruto, como a gente vai ver aqui na frente do xixá. Então, existem várias espécies de ipê amarelo, que serve também como alimento, né, para os animais, para a avifauna, e considerando ainda que o ipê amarelo é uma punk, viu, gente? Olha que lindo, é de encher os olhos. Imagina você estar andando embaixo disso. Essas duas imagens são de Brasília. Essa é a jacarandá, né, boca de sapo, por causa do fruto, que é muito grande, e é a jacaranda brasiliana. Também esse pomponzinho, que são as pseudobombax, né, ele está em volta da semente e também ajuda na dispersão dela pelo vento. E esse é o xixá. As flores, elas são bem discretas, uma inflorescência bem discreta, são pequenininhas, mas não deixa de ser muito bonita. E aí o fruto, quando ele amadurece, ele rompe, né, o invólucro, dispersa essa semente, ela lança essa semente para longe da planta mãe,
o máximo que ela pode ali, né? E fica esse formato de coração. Então, assim, a planta, a natureza, ela nos demonstra amor o tempo inteiro, nas formas, nas flores, nas cores, né? Olha esse outro fruto. Ele se abre, as sementes são dispersas pelo vento e aí o fruto seco fica esse coração perfeitamente. Essa é o angelim, belíssima árvore. Essa daqui foi fotografada aqui na área urbana, né, de Palmas. Nós temos o privilégio muito grande de estarmos inseridos nesse cenário maravilhoso que é o Cerrado. E aí, por onde nós passamos, nós conseguimos ver tantas flores lindas, né? Esse colorido que acaba melhorando até a autoestima, melhorando o humor da gente. São belezas cênicas imensuráveis, né? Isso tudo também faz parte dos serviços ecossistêmicos, né? Que são serviços prestados pela natureza para que tenhamos um bem-estar. E aí, o que a gente precisa devolver para esses serviços ecossistêmicos? Respeito, amor, né? Essa é a cega machado, o detalhe é a flor dela, belíssima também. O fruto dela também é muito bonito, o fruto seco, mesmo depois de seco, ele é muito bonito. Aqui são algumas orquisiáceas, que elas se destacam também no meio da vegetação do cerrado. Essas duas fotos, direita aqui, no canto direito, acima e abaixo, foram tiradas aqui na zona urbana de Palmas e a outra no Mateó. Mas e aí, por que utilizar plantas nativas no paisagismo? Além delas serem muito bonitas, elas já estão adaptadas às condições climáticas da região, né, do local. Com isso, há uma baixa necessidade de manutenção. Além disso, cultivar as plantas nativas vai colaborar para a preservação da flora local e vai dar um reforço das identidades regionais. Então, quando a gente fala assim, piqui, o que lembra? Cerrado, né? Goiás, Tocantins também, né? Então, onde tem cerrado, aqui no central, no centro, na região central, nós temos esse piqui, que a gente já associa. Também o favorecimento da diversidade biológica. E além disso, o público ele está ávido por novidades nos viveiros e nos espaços verdes, porque está sempre se plantando as mesmas espécies, né? E além disso, também incentivar o desenvolvimento de produtos com baixo impacto ambiental. Porque nós sabemos que essas plantas, a vegetação, ela tem componentes químicos de grande importância na economia, na parte alimentícia, medicinal, de estética, né? Então, temos que aprender a cultivar essas plantas nativas, né? E estudá-las melhor. E aí eu convido a uma reflexão. Hoje, dia do Cerrado, né? Dia Nacional do Cerrado, e aí eu convido vocês a refletir. É fundamental conhecer a flora nativa, pois uma existência harmoniosa entre o uso dos recursos naturais, a agricultura e a conservação do meio ambiente é imprescindível para manter o nosso bem-estar. E era isso. Passem a olhar a partir de agora com os olhos do coração.